Meus amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos nós aqui para trabalhar a segunda aula da disciplina de Cristologia, dentro do curso que desenvolvemos nesse canal, que é o curso de Teologia Básica, tá bom? O nosso amado presbítero Paulo César trabalhou na primeira aula sobre o Cristo e umas questões mais gerais sobre o Cristo. E hoje eu quero me deter à busca do Jesus histórico que aconteceu no século XVIII, XIX e XX. E, inclusive, século XXI, porque nós ainda estamos na terceira busca do Jesus histórico. Amados, para nós iniciarmos, eu quero pontuar o que seria essa tal busca do Jesus histórico. Depois quero passar pela história, trabalhando as três buscas desse tal Jesus histórico. E, por fim, queremos aqui trazer uma aplicação daquilo que nós podemos aprender sobre a questão do Jesus histórico. Vamos lá. O que é essa tal busca do Jesus histórico? É uma tentativa de separar o Cristo da história, o Cristo da fé, com o Jesus da história. Porque o que temos na Bíblia, os relatos bíblicos, é sobre o Cristo que morreu na cruz, que realizou milagre, ou seja, é um Cristo que foi inventado pelos discípulos. Então, o que temos hoje, segundo nos diz esta visão, é que o Cristo que nós temos hoje é o Cristo que foi recordado, é a memória dos discípulos. E a grande questão é, será se essa memória dos discípulos foi deturpada? Interessante, né, isso? Então, para nós começar, você já entendeu, então, o Jesus da história, o Jesus humano, o Jesus gente, que trabalhou na capitaria, que nasceu no anos 4 a.C., a 7 a.C., o Jesus que, de fato, morreu na cruz, porque se ele fosse Deus, ele não teria morrido na cruz. E o que nós temos hoje é milagre, o que temos na Bíblia é Jesus milagroso. E será se Jesus de fato fez esses milagres? Essas questões que a busca do Jesus histórico vai trabalhar. Então, a primeira busca do Jesus histórico, então, situa-se ali no auge do iluminismo principalmente o alemão, com um teólogo por nome Reimarus. Reimarus, então, vai trabalhar a questão do Jesus histórico, tentando procurar entender quem de fato era Jesus e o que de fato esse tal Jesus fez, né? Então ele vai determinar quem de fato era Jesus e o que ele de fato fez. E para fazer isso, ele e outro teólogo, né, o McKnight, ele vai trabalhar pelo menos 4 Jesus diferentes no seu artigo Cristianismo Hoje. Ele vai fazer uma distinção entre Jesus judeu, que é aquele que foi crucificado por Pilatos, uma distinção entre o Jesus canônico, que é aquele interpretado da interpretação dos escritos do Novo Testamento sobre Jesus, o agente da redenção. Terceiro, o Jesus ortodoxo, a segunda pessoa da Trindade. E por último, o Jesus histórico, né, que é aquele que é o Jesus estudado aí pelos métodos históricos e que foi bastante estudado aí no século XVIII, XIX, XX e XXI. Então, amados irmãos, os evangelhos nos forneceram, como diz aqui o McKnight, uma representação de Jesus. Ele era filho de Deus, Senhor, Messias, filho do homem, mestre. Os crentes, então, desenvolveram o mesmo Jesus em outro conjunto de categorias, significando o homem divino. E essa representação em 2 etapas de Jesus é o Jesus da igreja. Então, veja que ele vai dizer que o Jesus que nós temos hoje é o Jesus que foi reconstruído pela memória dos apóstolos, pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por aquilo que Paulo falou como o primeiro dado histórico sobre Jesus, na sua carta aos Tessalonicenses e a carta aos Gálatas. E aquilo que nós temos é o Jesus que foi nos passado pelos credos da igreja, o credo niceno, o credo de Constantinopla, o credo de Atanásio, entre outros credos que temos aí na história da igreja, como sendo o Jesus divino, o Jesus divinizado. Então, ele vai dizer que é essa questão, a primeira busca do Jesus histórico vai trabalhar essas questões. E é interessante quando nós vemos isso, amados, porque eles tentam separar o Jesus da história, já aplicando aqui para nós de alguma forma, do Cristo da fé. Mas será se nós conseguiremos separar o Cristo da fé com Jesus da história?
Será que o Cristo da fé não seria o Jesus da história? São perguntas aí que são bem interessantes e que nós podemos pensar e conversar sobre isso. Um segundo ponto é, então, que quando a primeira busca de Jesus histórico termina ali por volta do século XIX, do início do século XIX, com a morte de Albert Schweitzer, porque o Albert Schweitzer, que foi teólogo, poeta, foi músico, foi missionário na África, né? E tem até aqui no Brasil um hospital com o nome dele. O Schweitzer, então, termina a primeira busca quando ele lança um livro. O nome do livro é A Busca do Jesus Histórico. E é interessante que o Albert Schweitzer, então, ele vai simplesmente dizer, olha, é impossível nós encontrarmos esse tal de Jesus histórico. O Albert Schweitzer, ele é muito místico e ele apresenta um Messias muito apocalíptico. Inclusive, ele encerra a sua história dizendo que Jesus errou, Jesus achava que iria causar uma revolução em Roma, e ele era um Messias utópico, ele achava que era o bichão, mas de fato Jesus errou, ele morreu na cruz, foi morto por Roma, e acabou que Jesus ele era um homem qualquer, um homem comum. Então ele vai dizer simplesmente, é impossível encontrarmos o Jesus da história, por quê? Porque o Jesus da história vamos assim dizer, o Jesus da história está escondido a ponto de nós não encontrar, porque o Jesus da fé, o Cristo da fé, ele sobrepõe através dos escritos, né? Os escritos acerca de Cristo apaga a memória do tal Jesus histórico. Essa é a questão que o Albert Schweitzer coloca na sua primeira busca, ali no final da primeira busca do Jesus histórico. Então, inicia-se aí uma nova jornada nessa busca de Jesus histórico com o desacreditar. Então, nós temos aí um período de não busca, quando Rudolf Bultmann, ele então vai simplesmente dizer, olha, é impossível nós encontrar esse tal de Jesus. É impossível nós encontrar esse tal de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele está escondido nesse tal Cristo da fé aí, que a igreja inventou. Essa questão é muito interessante para nós pensarmos e conversar. Então, o Rudolf Bultmann, ele então vai lançar aí um método, que é o método a crítica da forma, para tentar encontrar esse Cristo, né? E ao final de contas, ele vai dizer o Cristo do querigma não é uma figura histórica que poderia gozar de continuidade como Jesus histórico. Então ele não vai focar muito na questão de Jesus histórico, vai simplesmente dizer que é impossível encontrar, e vai dizer que o importante é nós focarmos no Jesus do querigma, no Jesus da pregação. Porque para Rudolf Bultmann, Jesus nunca ressuscitou. Jesus ressuscitou no coração daquele que crê. Para Rudolf Bultmann, Jesus nunca fez milagres. Os milagres que Jesus fez foram acrescentados pela igreja, né? Foram ditados pela igreja, foram ditos pela igreja, e Jesus nunca fez isso. Então foi a igreja que colocou lá que Jesus fez milagres, sendo que Jesus nunca fez. E ele vai entrar no processo aí de demitologização do Novo Testamento, dizendo para nós que simplesmente Jesus ele era um homem comum, mas a igreja criou-se esse tal Cristo da fé. Amados, então nós vamos entrar na segunda busca de Jesus histórico, quando um discípulo de Rudolf Bultmann, o Ernest Käsemann, ele vai, ali a partir de 1950, 1960, ele vai enfatizar sobre a possibilidade de conhecer o Jesus histórico. Então, o Käsemann era um aluno de Bultmann, e ele instigou uma nova busca do Jesus histórico, declarando que o Jesus histórico poderia ser colaborado por meio de um manejo cuidadoso do evangelho, usando os critérios corretos e utilizando-se corretamente, né? Embora Käsemann considerasse que o evangelho havia sido colorido pela fé da comunidade cristã, continuava importante o fato de ele considerar a história autêntica conforme permanece atestada dentro desta tradição. Eu estou usando como base aqui o livro Jesus Histórico, do N.T. Wright, organizado por N.T. Wright, e que tem como autores Craig Keeney, Craig Bromberg e outros teólogos aí muito importantes na história da igreja. Então, o Käsemann começa uma segunda busca, e essa segunda busca é uma tentativa de conciliar o Cristo da fé com Jesus da história. Então, veja que já se aproxima um pouco da nossa visão um tanto ortodoxa sobre essa questão, de não separar o Cristo da fé com Jesus da história.
Então, aqui o comentarista vai dizer assim, a convicção, que é o McKnight, vai dizer, a convicção governante dos novos buscadores é que Jesus não pode ser separado do significado atribuído a ele nos evangelhos. Foi em grande medida os historiadores do Leben Jesus que colocaram Jesus histórico separado do querigma. Então foi Rodolfo Bultmann quem afirmou o conflito com um Cristo querigmático despojado à parte da historicidade do Nazareno. Então Keisman vai dizer impossível nós separarmos o Jesus da pregação, o Jesus da mente, o Jesus da lembrança dos discípulos com o Jesus da fé, com o Cristo da fé. Ambos são um. Por mais que ele não acreditasse nos milagres e tudo, mas ele já procurou não separar, não fazer essa separação entre Cristo e Jesus histórico. Então já se aproxima um tanto da nossa mente sobre o Jesus da história. Jim Dunn, então, vai dizer, uma história, é claro, considerada do ponto de vista de fé, no entanto, apesar disso, a história de Jesus. Então, a história de Jesus é a partir da perspectiva da fé dos discípulos, porém, mesmo assim, entretanto, continua sendo o Jesus da história, a história do Jesus da história, tá bom? Então, eu coloquei aqui mais uma parte para nós pensarmos e conversar sobre isso, que é a questão. Então, a segunda busca do Jesus histórico encerra-se e aí inicia-se uma terceira busca do Jesus histórico. A terceira busca de Jesus histórico é uma tentativa não somente de conciliar o Cristo do querigma da pregação do Jesus da história, mas também uma tentativa de olhar Jesus na ótica de um judeu da Palestina do século I. Nós não podemos separar Jesus da cultura que ele viveu, da língua que ele falava, da política que ele vivia, da religião que naquele momento ali circulava, a região da Palestina, com até mesmo a tentativa de encontrar um Messias revolucionário. A questão da expectativa messiânica. Então, nós temos que olhar o Jesus à luz do seu contexto, à luz da vida, à luz da cultura, à luz de Roma, do Império Romano, naquele período. Uma terceira busca do Jesus histórico tem nomes como Craig Keener, o Jimmy Dunn, o N.T. Wright e outros teólogos aí que procuram fazer essa conciliação de Jesus com a cultura a qual ele vivia. E para isso, surgiu aí os documentos do Mar Morto, a cultura essênia, que é os manuscritos de Qumran, e toda a questão que a gente consegue entender a cultura da época, a vida de um judeu na Palestina naquele período. É interessante, amados, quando nós trabalhamos a questão do Jesus da história, porque no final de contas, nós vamos entender que o Jesus que era pregado pelos seus discípulos, o Jesus que era a memória dos seus discípulos, aquele Jesus era o mesmo Jesus da história. Entendeu? Essa é a questão da aplicação. Por que essa pesquisa é importante? Por que a pesquisa de Jesus histórico é muito importante? Por que é tão importante essa pesquisa do Jesus da história? Por quê? É importante porque, primeiro, por pelo menos duas razões. Primeira razão, essa pesquisa nos aproxima da cultura, de entender a cultura do judeu, do Jesus judeu na Palestina no ano 1. Filho de Maria, que tinha seus irmãos, muitos irmãos, que trabalhou com seu pai. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a primeira aplicação, ou a primeira parte prática dessa busca do Jesus histórico é que ela nos aproxima do contexto original a qual Jesus vivia. E uma segunda é que nós vamos perceber, amados irmãos, que é impossível separar, porque Jesus e o Cristo estavam ligados de uma forma intrínseca, a ponto de ser impossível nós separarmos o Jesus da história e o Cristo da fé. A busca do Jesus histórico nos levou a isso. As três buscas do Jesus histórico, a primeira busca fracassada, a segunda busca já tentando uma conciliação, a terceira busca nos dando esse entendimento, tudo isso colaborou de forma positiva para a igreja entender o contexto original ao qual Jesus vivia e, segundo, para entender
a questão sobre essa união mística entre o Cristo e o Jesus, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe.